Todo mundo aqui, em algum momento da pandemia no Brasil, teve acesso a algum conteúdo do Átila. Muita gente na internet dizia que só ia sair para a rua quando o Átila dissesse que podia sair para a rua. Só que hoje nós vamos falar sobre um vídeo que o Átila recentemente lançou no canal dele, chamado Por que as ideologias podem emburrecer? E sobre esse vídeo eu gostaria de dar os meus pitacos. Não que você tenha perguntado sobre isso, não que o Átila tenha perguntado sobre isso, mas esse canal aqui é meu, né? Aqui eu falo do que eu bem entender. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня завершился официальный визит генерального секретаря. Как уже сообщалось, 4 октября Михаил Сергеевич Горбачев посетил музей-квартиру Владимира Ильича Ленина. Значит, виды на урожай были за 30 центнеров с гектара. За 30. Это вселяло уверенность в том, что... 13-я партия матча на первенство мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым не состоялась. В Москве 16-18 градусов. O Átila lançou há 4 dias atrás no YouTube, eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas pegue aí a data que eu estou lançando esse vídeo e tire 4 dias para trás. Ou talvez 5, né? Se não der tempo de editar esse vídeo hoje, só vai sair amanhã. Então, cara, não sei exatamente, vai dar uma olhadinha ali no YouTube do Átila. – 27 de fevereiro de 2022, foi olhar lá para você, para não dizer que eu não explico direito as coisas aqui. Mas o Átila lançou esse vídeo chamado Por que as ideologias podem emburrecer. E nesse vídeo ele fala um pouco sobre como que às vezes dados científicos podem não ser o suficiente, já que pessoas podem ler esses dados a partir de um viés ideológico, de um viés político, politicante, ou politizado, que vai fazer com que você tenha determinada avaliação sobre aquele assunto. Ele dá um exemplo no vídeo, inclusive, sobre a questão do armamento, né, que as pessoas possam ter armas em casa, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com diversas pessoas mostrando diversos dados concretos de como o desarmamento pode ser algo ruim para uma cidade. E ele mostra que, apesar dos dados estarem concretos na frente, as pessoas têm a sua opinião sobre aquela pesquisa, sobre o assunto, não influenciado diretamente pelo dado apresentado, mas por uma posição, uma opinião política já concebida antes mesmo de ter acesso àquelas pesquisas, ou seja, que os dados muitas vezes podem só reforçar alguma crença que você já tenha, do que eventualmente te fazer criar uma opinião verdadeira sobre o assunto. Até aí tudo bem, né? Mas apesar de não falar com essas palavras, se dá a entender que a forma certa, então, de você avaliar uma situação, formar uma opinião pessoal sua, ou observar a realidade que aparece diante de você, seria através, então, como é que você faz, né? Como é que você faz para olhar para o mundo, para o que o mundo te apresenta, e não julgar isso a partir de opiniões ideológicas, conforme o Átila se refere a isso? Talvez, então, seria você olhar para o mundo a partir de um pensamento crítico, né? De um pensamento desinteressado, um pensamento não ideológico, né? Que você possa olhar os dados e falar, não, os dados dizem exatamente isso. Através da razão, através da ciência, do método científico. O vídeo dá a entender que avaliações ideológicas são distorcidas e que avaliações científicas são as indicadas a que você tenha. O que também não parece nada de estranho, porque esse, bem ou mal, é o coração do iluminismo, do nascimento da modernidade, né, da história do pensamento humano, né, quando o ser humano olhou e falou, não, a gente não pode mais viver preso às garras da religião, dos mitos, das lendas. A gente precisa de algo que seja concreto, real, algo que possa nos dar base forte para a gente olhar para o mundo, analisar o mundo e entender o mundo onde a gente vive, e isso é a razão. O pensamento crítico, o método científico, a análise desinteressada da realidade que nos cerca.
E é legal, né? É bonito de pensar que se em algum momento o ser humano já precisou se apegar a mitos, a lendas, a deuses, essas coisas, para achar uma resposta por que as coisas são como são, hoje a gente não precisa mais disso, porque a gente tem a razão, a gente tem o nosso pensamento, a gente olha para as coisas separado delas, de fora, uma análise fria, sem a interferência da emoção. Se você brigou com essa mulher ontem e dormiu puto da vida, amanhã você é um cientista, você vai trabalhar, e isso não vai interferir no que você está pesquisando. Porque o método científico garante a separação, né, do homem e do objeto do estudo. E daí aqui, é claro, né, a gente acha a justificativa para o vídeo do Átila, onde ele diz, não, é óbvio que você não pode dar sua opinião no que você acha, se é bom ter arma, não é bom ter arma, você tem que ver os dados, porque os dados eles são frios, eles não mentem, eles estão um pouco se fudendo para a sua opinião pessoal, eles dizem o que as coisas são, da forma como elas são, na verdade. Muita gente que veio depois do iluminismo, né, que começa a se perguntar se é assim mesmo, né? Será que a razão ela é tudo isso assim mesmo? Desde Nietzsche, né? E Nietzsche é um cara que vai dizer algo tipo, porra, vocês mataram Deus. Quando Nietzsche fala que Deus morreu, não é? Ele está comemorando que Deus morreu, não, ele está meio puto. Ele está dizendo, porra, vocês mataram Deus. A ideia de Deus, a Idade Média, foi botar no lugar o quê? Esse culto aí, a razão. Vocês continuam ainda achando que tem uma resposta mesmo para as coisas, né? Que a gente vai uma hora olhar para o mundo e ver, não, isso é a verdade, isso é a realidade. Ah, mas agora não é Deus, agora é esse nosso pequeno objeto aqui que a gente carrega na cabeça. Depois de Freud fica muito complicado, né? Você querer justificar isso, porque Freud vai mostrar que a nossa consciência, a nossa razão, ela não é nela mesma uma força ativa, criadora e pensante, ela é um subproduto de coisas que nos afetam, um universo de coisas do nosso subconsciente e que vem aqui para fora, que vem a nossa mente, só o que a gente precisa para ficar vivo, né? Para não morrer que nem um tonto atropelado no meio da rua. E essas coisas que nos afetam são as coisas também que constroem a própria ciência. A ciência é feita de linguagem. A ciência ela só existe dentro de um espectro de cultura. Você consegue fazer ciência a partir desse recorte cultural, esse recorte de linguagem, aonde você está inserido como ser humano. A ciência, o que era ciência para os gregos, o que era ciência na Idade Média, o que era ciência no Iluminismo, o que é ciência hoje, mudou muito, mudou porque muda a cultura, muda a linguagem que é feita de palavras, que mudam de sentido o tempo inteiro. Não existe uma palavra que ela contenha nela mesmo qualquer verdade, as palavras só são escoras, bases para a gente apoiar os pés e compreender o mundo em um determinado momento cultural. A própria ciência, ela estuda as coisas que ela estuda a partir de conceitos a serem estudados, né? Quer dizer, a gente criou o conceito de lua. Para muita gente, lua era qualquer coisa, né? Era um deus, ou era um alienígena, ou era uma nave espacial. Já deram 1000 explicações para se explicar o conceito de lua, mas então a ciência pega esse conceito que ele já existe e consegue mapear ele e explicar exatamente do que se trata, o que é esse conceito. E todos os conceitos, eles só vêm à existência por conta de um recorte ideológico e cultural e de linguagem no qual a gente está mergulhado. Você não consegue criar nada fora dos limites da linguagem, fora dos limites da cultura. Então tudo que a própria ciência vai pesquisar, todos os objetos de pesquisa da ciência, eles surgem de estruturas completamente ideologizadas. A ideia de que a ciência pode levar o homem até a resposta final das coisas, do porquê as coisas são como são, é de uma ingenuidade, é tão ingênuo quanto na época de Descartes, o pessoal olhar para trás e falar, porra, antigamente o pessoal achava que tudo era Deus, né? Como eles eram ingênuos. Até porque tem muitas coisas que a ciência ela consegue te explicar em dados, mas que não te respondem às reais perguntas que você estava atrás na hora de olhar para aquele objeto. O tempo, por exemplo. O tempo, a ciência vai
fazer, sei lá, divisões em segundos, em milésimos, e toda a parafernália técnica para explicar o que é isso que a gente chama de tempo. Mas isso não responde para você a sensação que você tem ao lembrar do seu passado, ao imaginar o seu futuro. Por que às vezes um minuto dura tanto tempo, às vezes é tão rápido, às vezes um ano passa voando, mas você ficar dentro de um elevador, uma pessoa que você não conhece, pode ser 5 minutos da mais pura angústia da sua vida. Como você vive o tempo não é necessariamente respondido pelos dados. Se fosse assim, você podia fazer um livro, por exemplo, explicando como um pai deve criar um filho. Porque você poderia botar todos os dados ali, todas as informações técnicas que você precisa saber de todo o processo de criação do ser humano, mas isso nunca faria de você um bom pai ou uma boa mãe, porque essa resposta não está nesses dados. E é claro, você acha que eu estou, de alguma forma, desmerecendo a ciência? Você vai ficar depois dizendo por aí que eu estou aqui nesse canal querendo fazer propaganda anticientífica ou negacionista. É óbvio que a ciência é a ferramenta que a gente tem para mapear a realidade da forma como a gente pode absorver ela. E é óbvio que é para a ciência que a gente tem que olhar quando quer ter respostas técnicas sobre cada coisa. Agora, a ideia de que a ciência é um dogma, assim como era Deus antigamente, isso é ridículo. Porque você não tem como fazer uma avaliação, você não tem como pensar o mundo, pensar a vida, pensar qualquer coisa desligado da ideologia, desligado da cultura, desligado da linguagem. Tudo que você faz só pode existir dentro de um espectro cultural. Da mesma forma acontece quando você vê, por exemplo, a cobertura da mídia, especialmente no Brasil, desse conflito da Rússia e da Ucrânia, a grande mídia que faz todo um esforço para dizer que a sua cobertura, a sua opinião sobre esse assunto, ela é neutra, né? Ela é como que científica, ela é desligada de interesses pessoais, o que é totalmente impossível. Porque a Globo fala as coisas que fala, em grande medida para agradar aqueles que pagam a conta da existência da Globo. E para isso, se ela tiver que fazer grandes elogios para a OTAN, para os americanos, para como a questão da Rússia é diferente das invasões dos Estados Unidos ao Afeganistão, ao Iraque, escolha aí o que você achar melhor. É porque, assim como a ciência, o jornalismo é ideológico, mesmo que você faça de tudo, mesmo que você jure para você mesmo que você seja um cientista, um jornalista, que jure para você mesmo que você faz a sua atividade da forma mais pura possível. Mentira. Mentira. O que está acontecendo na Terra também está escrito no céu. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. Marx, por exemplo, Marx vai tratar o termo ideologia como algo negativo, algo de dominação, né? A ideologia burguesa como instrumento para dominar o oprimido. O contrário, por exemplo, para Marx, não seria como se existisse uma ideologia burguesa e a solução seria uma ideologia socialista. Para Marx, existe a ideologia burguesa como modo de opressão e o outro lado seria, na verdade, a consciência de classe, né? O despertar. Até porque o próprio termo ideologia é usado de formas muito diferentes por diferentes autores, diferentes pensadores. Mas uma coisa que ideologia não é uma camiseta de time de futebol que você decide, eu vou pensar desse jeito, eu vou pensar daquele jeito, eu posso mudar de pensamento, eu posso às vezes tirar a minha camiseta para assistir um jogo de futebol sem necessariamente torcer para um dos lados. Menos eu, é claro, que estou falando essas coisas para vocês aqui, sabendo exatamente o que eu estou falando, porque é tudo a mais pura verdade. Deus me mandou falar para vocês. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.